Fiel, o negócio é o seguinte, o Wijnaldum, amigo de Memphis Depay, pode ser jogador do Corinthians? Vou trazer essas informações para vocês agora. A patrocinadora Master do Corinthians já deixou muito claro nas redes sociais que vai trazer um grande jogador midiático, um meio ofensivo. Inclusive, existe a possibilidade do Corinthians renovar com o Maicon. O Corinthians vai fazer Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês, fiel? Como que vocês estão? Comentem aí porque eu quero saber. Vamos falar muito sobre o Corinthians, vamos falar sobre o mercado da bola. Gostaria de pedir humildemente aqui para você deixar o seu like, por favor, fiel. Te peço de forma humilde. Deixa o seu like que é importante para a plataforma YouTube espalhar esse vídeo para mais corintianos. Já se inscrevam nesse canal porque já passamos dos 33 mil inscritos, fiel. Chegando aí a 34 mil graças à colaboração que temos aqui, tá? Essa colaboração mútua. Em contrapartida, eu respondo todos os comentários sem exceção. Fiel, chega de enrolação, né? Vamos falar aqui do que interessa, vamos falar do nosso Coringão, nosso clube do coração. Inclusive, ontem, fiel, a gente teve a nossa live, tá? Primeira live do canal do Corintianeiro. Muita gente comentou que não pôde participar porque estava trabalhando ou porque teve outro compromisso importante, mas não esquenta, tá, fiel? Porque faremos muitas lives agora, a live vai começar a fazer parte do trabalho do Corintianeiro aqui neste canal, tá? Quero trazer para vocês pelo menos aí de 3 lives a 4 lives na semana, combinado, fiel? Então, hoje a gente não vai ter live, tá? Mas amanhã eu já consigo introduzir uma live aqui para vocês novamente, combinado, fiel? Então vamos agora entrar sim no assunto do Corinthians, porque vamos falar muito sobre o mercado da bola e você tem que ficar nesse vídeo até o final para você sair daqui atualizado, ó. Já quero entrar primeiramente em relação ao Maicon, tá, fiel? O que acontece hoje com o Maicon do Corinthians? Corintianeiro, existe a possibilidade do Corinthians fazer uma avaliação para a renovação de Maicon? Não sei aonde vocês captaram essa notícia, mas hoje o Maicon no Corinthians está completamente descartado. O dia da manhã eu não sei, tá? O jogador, ele já tem um histórico de lesão, não é a primeira vez que ele machuca e ele se enquadra no mesmo quadro de Diego Palacios. Corintianeiro, o Corinthians vai ficar com o Diego Palacios? Não, fiel. Compensa o Corinthians ficar? Compensa o Corinthians fazer uma avaliação? Às vezes o Corinthians não precisa contratar um lateral, porque o Diego Palacios, a gente não tem uma amostra dele. A resposta é não, fiel. O Corinthians não vai se arriscar a ficar com um jogador que tem lesões direto e reto. O Corinthians não vai ficar com um jogador que tem um histórico de lesão de cartilagem, de ligamento cruzado. Situação do Maicon é a mesma coisa, porque se o Corinthians renova com esses jogadores e passa aí 3, 4 jogos, eles machucam e fica mais um ano parado, o Corinthians não pode negociar, o Corinthians não pode vender, o Corinthians tem que ficar com o cara lá encostado. Porque devido às leis do Brasil, às leis de CLT, você não pode dispensar um cara que está lesionado. Então, para o Corinthians, não compensa manter o Maicon e já pegando de gancho aí, já o Diego Palacios também. Combinado, fiel? Então, pelo menos na data de hoje, o Corinthians, se o contrato do Maicon vencesse hoje, o Maicon estaria fora do Corinthians, tá, fiel? Porque o Corinthians não vai avaliar um jogador com histórico de lesão, que pode deixar o Corinthians na mão a qualquer momento, e não é a primeira vez que o Maicon machuca no Corinthians, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vocês gostariam de permanecer com o Maicon ou você acha que o Maicon já deu no timão, que realmente deve seguir o seu caminho, tá? Agora vamos falar sobre Eric Pulga. Muitas dúvidas de vocês, percebi na live também, tá? Inclusive, pedi uma atualização hoje para as pessoas com que trabalho para trazer informações novas para vocês referente ao Eric Pulga e continua a mesma, tá, fiel? Eric Pulga, destaque do Ceará na Série B, o Eric na Série B do Brasileirão, destaque no Ceará no Campeonato Cearense. É um jogador que interessa o Corinthians, não é aquele jogador que chega para resolver os nossos problemas, mas é um jogador que o Corinthians vai tentar lapidar para perspectivas de vendas futuras para a Europa, tá? Um jogador que se enquadra no perfil da Europa, é o Corinthians por si só, é uma grande vitrine que revela muitos jogadores, que também vende muitos jogadores para fora, então o Eric Pulga se encaixa neste perfil do Corinthians. Só que quando começar a chegar perto do mercado da bola, fiel, é evidente que vai começar a aparecer clubes tentando a contratação do jogador. O jogador já deixou claro que prefere o Corinthians e o Augusto Melo já deixou claro que não vai entrar em leilão.
Só que jogador é business, mesmo que o garoto jovem tenha uma vontade de jogar no Corinthians, empresários, fiel, eles são tudo lobos, tá? Então quando vai chegando perto e vai pintando salários melhores, vai pintando propostas melhores para adquirir seus direitos federativos, o atleta por si só ele já vai sendo beneficiado, ele já vai sendo também ludibriado pelos empresários, tá? Olha, cara, aqui no Corinthians você vai ganhar tanto, mas no time tal você vai ganhar tanto, pra você é muito bom, você vai ficar rico, você vai ficar bem, vai fazendo a cabeça do moleque, porque eles também lucram mais, dependendo da proposta, para adquirir os direitos federativos do garoto. Então, essa é uma situação que a gente tem que aguardar referente ao Eric Pulga, mas sim, existe o interesse do Corinthians, tá? O Corinthians monitora o atleta, e o atleta pode vir sim jogar no Corinthians. Corintianeiro, eu acho importante explicar o que eu vou explicar agora para vocês. Cara, o Corinthians está devendo transfer ban, o Corinthians não comprou o Hugo, 4,7 milhões. O que está acontecendo? A gente está falando aqui de contratações, de chegar jogador tal, jogador midiático, que a empresa Esporte da Sorte está prometendo para o Corinthians, mas o Corinthians está sem grana para pagar o Hugo. O que acontece nessa situação? Como que o Corinthians se vira nessa situação? Nos explique para a gente entender, fiel. Ora, o Corinthians, ele tem muito dinheiro que arrecada, que entra dentro do clube, mas não entra mais esse ano, tá? Por isso que o Corinthians está se virando aí. O Corinthians fechou o contrato com a Abrax a quase 300, se não me engano, é 280 milhões anuais. No ano que vem, quando entrar janeiro, entra mais 280 milhões na conta do Corinthians, tá? Ah, corintianeiro, mas como que você sabe dessas coisas? Porque, primeiramente, que eu trabalho com o Corinthians. E segundo, fiel, que o Flamengo notificou a Abrax pelo atraso nas parcelas de Mateuzinho. E a Abrax avisou o Flamengo, olha, esse ano eu não tenho mais dinheiro para passar para o Corinthians. Já passei todas as verbas que tinha que passar. Mas no ano que vem, em vez de passar tudo para o Corinthians, eu retiro a parte do Mateuzinho e passo direto para vocês. Porque ela é fiadora do Mateuzinho. Então ela tem que dar essa satisfação para o Flamengo. Então ano que vem tem dinheiro para entrar da Abrax. O Corinthians tem dinheiro para entrar dos direitos de transmissão de TV, tá, fiel? Para entrar também nos caixas do Corinthians. Tem patrocínio de camisa. Então o Corinthians arrecada muita grana. Só a patrocinadora Master é quase 300 milhões anuais. Direitos de TV, praticamente 300 milhões anuais. Tá, fiel? Brax, 280 milhões anuais. Então tem dinheiro para entrar sim, o Corinthians deve, tem 2 bilhões de dívida, é verdade, mas também tem dinheiro para entrar para o Corinthians realizar essas contratações. Jamais eu vou trazer uma informação aqui que realmente não tenha nenhum tipo de nexo, nenhum tipo de parâmetro, tá, fiel? Fiel, e já que eu entrei no assunto do Hugo Souza, vou aproveitar o gancho, tá? Não estava nem na pauta do vídeo, e trazer para vocês que a situação do Hugo Souza continua a mesma, tá? O Corinthians ainda não comprou o Hugo Souza, o Corinthians tem que pagar o transfer ban também, ainda não pagou o Balbuena, existe uma proposta para o Balbuena para ver se ele aceita. O Corinthians não tem que pagar os 6 milhões e 900 à vista. Se o Balbuena aceitar uma proposta parcelada e assinar, o Corinthians se livra automaticamente do Balbuena. Eu estou ligado 24 horas nessa situação e qualquer informação que sair, eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvidas. Combinado? Então vamos entrar agora no mercado da bola de vez mesmo. Vamos falar de jogador midiático, fiel. Vamos falar de Wijnaldum, jogador hoje que está na Arábia Saudita, foi titular na Holanda durante a vida inteira. Eu acho até engraçado porque quando eu e meus amigos reuniam antigamente pra gente jogar futebol no PlayStation 2 e tal, tinha o Wijnaldum lá e eu jogava o time que tinha ele, cara. Então eu lembro desse por esta passagem, mas não jogando futebol ao vivo, tá, fiel? Mas foi titular durante a Alemanha por muito e muito tempo, tá? Jogou no Galatasaray, jogou no PSG, jogou em grandes clubes, tá, fiel? Em grandes clubes ele jogou durante a sua carreira, tá? E é um jogador muito bom de bola, pelo menos na sua época, no seu auge, cara, ele tinha propostas dos melhores times do mundo para atuar o Wijnaldum, tá? Foi titular da Holanda durante muito tempo e é amigo do Memphis Depay. Por que eu estou trazendo sobre ele? Porque está pipocando a informação que um meio-campista amigo de Memphis Depay perguntou sobre o Corinthians para ele, se ele, como está o Corinthians, se paga certinho, se seria interessante ele vir jogar no Brasil, o que ele está achando do Brasil, tá, fiel? Essas informações
que pipocaram na mídia. O que eu tenho de informações para trazer para vocês é que não existe nada entre Corinthians e o Wijnaldum, tá? Se teve esse contato dele com o Memphis Depay, eu não sei te falar. Não é que seja mentira, tá, fiel? Não é que seja mentira. Eu não sei te falar se houve contato do Memphis Depay e o Wijnaldum, se eles conversaram, porque eu não tenho, cara... não tem como eu saber disso, se o Wijnaldum conversou com o Memphis Depay ou não. O que eu sei referente ao Corinthians, isso sim, é que não existe nada entre Corinthians e o Wijnaldum. Até porque o Wijnaldum hoje, que já passa, se eu não me engano, dos 35 anos, vai ter seus 34, 35 anos, fiel, se eu não me engano, tá? Vou confirmar para vocês e vou falar nos comentários. Ele não seria esse jogador midiático. Ele não vai trazer um marketing. Nossa, o Corinthians contratou o Wijnaldum, parem as máquinas. Não. É um jogador muito bom de bola, foi vencedor em sua carreira, jogou nos principais clubes do mundo sim, mas eu não vejo ele como um jogador midiático que trazia retornos absurdos via marketing para o Corinthians, tá? Pode ser um interesse porque é um bom meio-campista, tá na Arábia lá ganhando seu dinheiro, tá ganhando muito, não vai renovar, isso já foi deixado bem claro, vai ficar livre no mercado e pode ser uma opção para o Corinthians sim, apesar de eu não ter a informação de nenhum tipo de negociação com o jogador, tá, fiel? Mas pode pintar, quem sabe, tá? Mas não é esse jogador midiático que o Corinthians aí pode gerar via marketing que o Corinthians vai trazer, tá? Então a situação do Wijnaldum hoje no Corinthians, pelo menos as últimas informações que eu tenho sobre um amigo do Memphis Depay, que vocês estão comentando, é isso. Eu estou escutando falar amigo de Memphis Depay, falei, deixa eu ver essa informação, se ela confere, e realmente é isso, tá, fiel? Se trata do Wijnaldum e é um jogador que o Corinthians não tem, pelo menos até o presente momento, nenhum tipo de proposta ou nenhum tipo de conversa. Se houve essa conversa entre os dois, eu não sei te responder. Combinado, fiel? Agora vamos falar sobre jogador midiático, né? Porque a Sport da Sorte, ela prometeu um jogador midiático para o Corinthians e vai se cumprir, que é um meio-campo de caráteres ofensivos, tá, fiel, tá? De qualidades, desculpa, tá? De qualidades ofensivas no Corinthians, tá? Corintianeiro, mas qual meio-campo é esse, fiel? Já pipocou vários nomes aqui, um deles foi o nome até do Pogba, tá? Porque a Sport da Sorte, nas suas redes sociais, ela está fazendo aí, vamos dizer, indiretas, tentando aí captar com a torcida qual nome seria bom, fazendo várias, durante a semana mesmo ela fez várias indiretinhas sobre esse possível jogador, onde ninguém descobriu, e eu não vou ficar aqui jogando no bicho, tá, fiel? Porque eu trabalho com informação e não com opinião. Isso aí é uma regra no meu canal. Eu dou a minha opinião depois que eu dou a minha informação, tá? Então eu não vou ficar aqui especulando jogadores ou trazendo jogadores de nomes nas capas, até para você não ir lá clicar numa capa achando que vou falar daquele jogador e realmente seria apenas uma opinião. Isso muitas pessoas fazem para ganhar cliques e likes, tá, fiel? E views. Aqui nesse canal não. Aqui nesse canal você vai clicar vendo um cara na capa lá, sabendo que tem algo sobre ele. Ou um descarte ou uma negociação realmente, não uma opinião. Tá, fiel? Então, o Corinthians, o que eu posso garantir para vocês é que uma patrocinadora de respeito igual a Sport da Sorte jamais, repito, jamais vai fazer brincadeiras em suas redes sociais se não for para trazer ninguém, tá? Então, realmente, ela está comprometida com o Corinthians para trazer um jogador midiático e é obviamente que eu perguntei também que eu não iria só trazer essa informação baseada na rede social. A pessoa também me falou, corintianeiro, sim, a Sport da Sorte vai trazer um jogador para o Corinthians midiático, porque também é de planejamento do Corinthians trazer esse jogador, nem que o Corinthians tenha que dividir com ela, mas o Corinthians quer trazer, porque o Corinthians está surpreso com o retorno que Memphis Depay está dando financeiramente para o clube. Então o Corinthians pretende trazer um jogador de mesmo impacto via marketing com o Memphis Depay ou até maior, tá? E o Corinthians não quer um atacante. O Corinthians acha que um meia de caráteres, de qualidades, desculpa, fiel, de novo eu errei, de qualidades bastante ofensivas seria primordial hoje para o Corinthians. Por isso que o nome do Pogba foi citado, porque o Juventus, o Cristiano, presidente do Juventus, não vai permanecer com o Pogba para 2025, porque ele caiu no exame antidoping. Então, 2025, as portas do Juventus estão fechadas para ele e ele vai ficar livre no mercado. Só que é um jogador que já está bastante tempo sem jogar, é um jogador que não tem tanto mercado assim na Europa. Via marketing seria maravilhoso, tá? E ele sabe jogar muita bola, mas será que os problemas dele extra-campo seriam benéficos para o Corinthians? Será que ele ficaria, vamos dizer assim, comprometido em manter o profissionalismo com o Corinthians, igual o Memphis Depay faz? Igual o Memphis Depay é totalmente profissional?
eu não sei, a gente vai ter que esperar para ver. Mas o Corinthians vai ter outro jogador midiático em 2025 que gera markets incríveis para o Timão. Este é o planejamento, este é o plano do Corinthians. Certo, fiel? Hoje à tarde tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês. Eu espero todo mundo aqui às 6 horas da tarde para mais informações como esta. Você gostou dessas informações? Então deixa o seu like. Vou estar respondendo comentários antigos, vou estar online. Já deixe seu comentário lá também que eu já aproveito e respondo. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!